versículo 12. A unidade da igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Quando eu ouvi a palavra, quando se relata aqui sobre unidade, união, são 3 fatores que Deus requer que nós tenhamos união. E a primeira união que Deus requer de nós é de nós com Ele. Por quê? Porque quando Adão, ele desobedeceu ao Senhor, ele desfez esse vínculo. Nós não tivemos mais o vínculo da unidade com Deus. Deus vinha todas as tardes falar com Adão. Porém, quando Adão desobedeceu, foi cortado. Através da desobediência de um homem, nós todos fomos cortados. Não tivemos mais essa unidade com Deus. Mas a partir do momento que Jesus desceu aqui na terra e se entregou na cruz, todo aquele que aceitar Ele como verdadeiro Salvador, ele novamente se une com Deus. Então, através de Jesus Cristo, foi reatado o laço e foi quebrado. Então, a primeira união é com Deus. Deus requer que nós sejamos unidos com Ele. E Jesus fala assim: Senhor, que eles sejam um, como eu e o Senhor é um. Porque é Pai, Filho e Espírito Santo, são um. E a segunda união é o casal. Segundamente, é a família, o esposo e a mulher, os filhos. Porque se você não estiver unido na sua casa, você se torna invulnerável. Você torna vulnerável para os ataques do maligno. Porque quando você cria divisão, o inimigo, ele levanta ataques, ele levanta divisão, e você não consegue conquistar alguns objetivos. Por exemplo, se o seu esposo quer comprar um carro, você uma casa, ali vocês vão brigar e nunca nenhum vai conquistar o outro. Mas vamos supor, se os dois tiverem um foco só, vamos criar nossos filhos assim? Vai dar certo, porque o objetivo final vai ser aquilo, porque o que decide aqui na terra, Deus assina embaixo. A palavra de Deus é tão certa quando ela fala sobre união, porque fala: 2 estarão no quarto, um será levado, outro será deixado. 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Quer dizer, Deus não trabalha sozinho com um só. Deus olhou para Adão e viu que Adão estava só. E Deus falou: vou fazer uma companheira, uma auxiliadora. Porque Deus entendeu que o homem não vive só. O homem precisa do outro para sobreviver. Um cordão de uma dobra, uma madeirinha que você pega, ela quebra facilmente sozinha. De 2 já é mais difícil. E de 3, aí complicou. Então, vocês têm que ser assim, ser unidos, para que os ataques do maligno não cheguem ao seu lar. Vamos ver na palavra de Deus, quando os irmãos não são unidos. Esaú e Jacó, desde o ventre da mãe eles brigavam. E quando eles vieram nascer, foi uma guerra. E teve divisão não só entre os 2 irmãos, como entre os pais, Rebeca e Isaac. E por causa dessa divisão, Rebeca ficou anos sem ver o seu filho. Morreu sem vê-lo, por causa da divisão. Então não devemos, quando tem divisão, tem tristeza, tem confusão. Mas quando há união, a bênção do Senhor habita naquele lar. Ali eles não puderam mais viver juntos. Jacó teve que fugir. Então, quando há desunião na casa, na família, só sofrência. Ismael e Isaac, até hoje, os árabes e os judeus brigam. E quantos morrem por causa da desunião de irmãos? E por fim, desunião de pai e filho. Quando nós falamos união de pai e filhos, vamos ali para a parábola do filho pródigo. Aquele pai, ele não conseguia viver união com seus filhos. Olha a confusão que era.
Por resto, aquele filho pegou tudo que ele tinha e foi embora, porque ele não conseguia viver em união com seu pai. Ele não entendia que ele estava debaixo de bênção e foi embora. E ele sair da casa do seu pai foi grande. Foi tão grande que ele voltou descalço, com a roupa rasgada e ainda passou fome e perdeu tudo que ele tinha. Mas o pai, como Deus sempre está de braços abertos te esperando, estava naquele lugar guardando o filho. Mas porém, ali vocês veem que um filho não tolerava, o irmão não tolerava o outro. E o pai sempre tentando. Encerra ali, tentando entrar em acordo. Mas se nós trazermos para a igreja, é Deus. Muitas vezes uma pessoa está na igreja e o outro chega, um irmão não tolera o outro. Mas Deus quer que nós vivamos em união. E a outra união que eu quero citar aqui é a união do corpo de Cristo. Como é bom e maravilhoso que a igreja esteja unida. Quando nós lemos a Bíblia, quanta diferença fez quando a igreja estava reunida ali e veio línguas de fogo e eles foram batizados e Pedro começou a pregar. A igreja daquela época ela era unida. Ela se preocupava se o irmão estava se alimentando, se estava passando necessidade. Eles eram tão unidos que a igreja ela crescia. A igreja, quando é unida, ela cresce. Ela desenvolve. A palavra do Senhor fala aqui, ó, em Coríntios, 1 Coríntios fala que não é assim. Nós pensarmos, o irmão, ele é mais importante do que eu. Não, não é assim. Todos nós somos importantes. Cada membro é importante de acordo com a sua forma de ser. Se nós vermos na igreja, tem aquelas irmãs que são as Martas, cozinham super bem, tem o dom. Tem aquelas que oram. O que seria de nós sem essas irmãs da intercessão? Porque toda a igreja precisa das irmãs que intercedem. Nem todo mundo pode ser pregador. Nem todo mundo pode ser profeta. Nem todo mundo pode ser cantor. E a Bíblia ainda nos revela. Já pensou? Se o olho nosso quisesse seus pés, como é que seria se todo o nosso corpo fosse olho? Ou se todo o nosso corpo fosse ouvido? O ouvido eu não quero mais fazer parte do corpo e sair. E isso Deus está mostrando, o apóstolo Paulo está mostrando a importância sua. A sua importância dentro da igreja. Pensa bem comigo, a dor que você sente num dente. Um dente, não importa, é um dente. Mas um dente faz o seu corpo todo paralisar. Por quê? Porque ele é importante. E já cuidamos, o corpo já cuida logo de cuidar desse dente para não sentir mais dor. Então quer dizer, quando nós temos um membro na igreja, temos que cuidar. Mas aquele irmão é fofoqueiro, é isso. Mas eu não gosto daquele pastor. Não é assim. A igreja é um hospital. Nesse hospital você vai encontrar o quê? Você vai encontrar pessoas doentes que estão sendo curadas, sendo transformadas. Na igreja você vai encontrar ex-demoniado. Na igreja você vai encontrar prostitutas, ex-prostitutas, ex-adúlteros, ex-ladrão, ex-assassino. Jesus, ele diz que veio para as ovelhas perdidas da casa do Pai.